Salve, clã! Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre os personagens mais fortes da fase clássica de Naruto, então eu acho que vai ser um pouco polêmico. Se você tem uma opinião muito diferente da minha, é só você comentar aí e a gente debate numa boa. Não precisa ficar com mimimi. Ah, porque tal personagem tem que ser sempre o primeiro. Não é assim que funciona. A gente analisa todas as possibilidades. Então, se eu coloquei ele numa outra posição que você acha que não mereça, comenta aí e a gente vai debater o porquê disso. Eu sou o Eber, você está no canal Top 10 e seja bem-vindo a mais um vídeo. Só mais um avisinho rápido para você que é realmente fã do canal. Siga a gente nas redes sociais que a gente vai estar interagindo melhor por lá. Tem como você sugerir temas, trocar ideia comigo, então vale muito a pena. Vou deixar o link na descrição aí. E só lembrando, galera, a gente já fez o top dos personagens mais fortes da fase Shippuden. Se você ainda não viu, vou deixar tanto na descrição como no card para você acompanhar depois. E agora vamos aos critérios desse top. Antes de você começar a reclamar lá, a gente está analisando os personagens da fase clássica. Ou seja, tem personagem na fase clássica que ele não mostrou todo o seu potencial. Só lá no Shippuden que ele evoluiu pra caramba. Então na fase clássica, tem personagem que tá mais acima por causa desse motivo. E outra coisa também, não tem como a gente colocar todos os personagens da fase clássica. São muitos personagens. Então a gente usou só aqueles que tiveram realmente destaque. Basicamente é esses os critérios que eu usei nesse top, espero que você consiga entender o que eu quis passar. E se mesmo assim você não concordar com alguma posição que eu coloquei, é simples. Comenta aí e a gente debate nos comentários. A gente tá aqui pra isso, pra debater a opinião mesmo. Esse é o intuito do nosso canal. Quarto Hokage. Sim, vai uma menção ao ninja mais amado da fase clássica, Salvador da Vila. Ele apareceu brevemente no anime, mas sim, ele realmente deixou sua marca poderosa na história. Então é digno de uma menção honrosa pelo menos. Ele sacrificou sua vida para capturar a besta e selar seu espírito dentro de um corpo humano. Esse ninja era conhecido como o Quarto Hokage. Shikamaru e Neji. Sim, no Naruto clássico eles se comparavam no quesito estratégia de luta e inteligência acima da média. Eu sei que em luta em si o Shikamaru não chega perto do Neji, mas no quesito geral eles se comparavam muito, porque não é só força física que faz um ninja se tornar poderoso. E o grande diferencial desses dois ninjas ao meu ver foi a inteligência que eles tinham na fase clássica, então eles merecem uma posição alta no top por conta disso. Essa parede que nos cerca está infundida com o chakra. Alguns pontos na parede devem ser mais fracos que os outros. Foi o Shikamaru quem descobriu isso. Ele fez isso? Você me enganou, como ele descobriu? Ele tem observado e gravado tudo. Gaara e Rock Lee. Bom, esses dois provaram que mesmo sendo Genin, eles já eram extremamente mais fortes e estavam em outro nível. Ambos também se equiparavam em poder, como vimos na luta equilibrada que eles travaram no Exame Chunin, que por sinal foi uma das melhores batalhas do Naruto clássico. Naruto e Sasuke. Ambos evoluíram mais do que qualquer outro Genin na fase clássica, isso é o certo. Na luta do Vale do Fim, o Sasuke dominou parte do seu poder do seu lombo suado e o Naruto parte do poder da raposa. Mas mesmo assim eles vão ficar na 10ª posição, pois ainda eles eram Genin, e sabiam que a vila tinha muitos personagens com nível bem superior. E sim, na fase clássica não tinha tanto protagonismo no Jutsu, a ponto de um Genin estar no nível de um Hokage, por exemplo. Eu pelo menos não via assim. Por isso eles vão ficar nessa posição. Kabuto. Sim, um ninja pouco comentado na fase clássica, mas que se mostrou incrivelmente astuto e poderoso. Além disso, ele teve diversos feitos, como ele conseguiu enganar o Kakashi, lutou contra a poderosa Tsunade e ainda saiu vivo. Ao meu ver, ele estava bem próximo do nível de Onin, como o próprio Kakashi já comentou isso. Então nada mais justo de deixar ele numa boa posição. Então, você propõe que não façamos nada. É isso, Kabuto? Tá bom. Kimimaro. Esse é um personagem à parte.
Ele era tão poderoso que se não fosse por conta da sua doença mortal, estaria nas primeiras posições facilmente. O cara tinha uma Kage Genkai muito forte, além de ser um ninja treinado pelo próprio Orochimaru. Ele tinha um potencial de superar seu mestre, mas infelizmente sua doença o levou antes disso. Você? O que está fazendo aqui? Mas o quê? Asuma e Kisame. Sim, esses dois personagens não tiveram tanto destaque na fase clássica, mas sabemos o quão forte eles eram. E ao meu ver, um empate deles nessa posição é justificado, já que nenhum tinha mostrado todo o seu potencial ali. Ele está fazendo pressão só com a extremidade da espada. Sua força é irreal. O quê? Gai Sensei e Kakashi. Gai Sensei não havia mostrado todo o seu poder na fase clássica, mas ele já era um personagem muito forte e digno de ser rival do Kakashi. Já o Kakashi a gente nem precisa comentar, né? Ele se destacou muito no anime, principalmente na fase clássica, já que ele era um dos mais fortes ali. No entanto, este é o fim da linha. É você. O mais feroz em batalhas da aldeia da Folha. O cara de estúpido cai. Não o subestime. Kurenai, leve Kakashi para o médico. Assuma, você me dará cobertura. Entendido. Embora pareça tentador, não é o jeito de fazer isso. Vamos embora. Que pena. Estava ficando divertido. Quinta Hokage. Bom, outra personagem que eu nem preciso comentar muito. Ela foi nomeada Quinta Hokage e não foi à toa. Ela tinha uma força extrema e técnica médica mais avançada do anime. Basicamente, ela era foda. Vê, você pode me dilacerar o quanto quiser. Eu não posso ser morta. Vamos, Orochimaru! Jiraiya. Sim, esse poderia até estar no top 1. Só que a gente sabe que ele não mostrou muita coisa na fase clássica, ele pouco lutou. Mas mesmo assim ele merece uma posição alta, porque como a gente sabe, ele foi escolhido para ser o substituto do terceiro Hokage. Ou seja, não era pouca coisa, ele era muito forte. Então ele merece essa posição também, mesmo ele não tendo mostrado todo o seu potencial. Nunca pensei que teria de enfrentar um dos lendários Sannin. Se nós os enfrentarmos, então tanto o clã Uchiha como os 7 espadachins da névoa terão seus nomes arrastados pela lama. Exato. Orochimaru. Esse, por outro lado, mostrou muito do seu potencial, principalmente na luta dele contra o Hiruzen. Ele mostrou ser extremamente forte e conhecer muitas técnicas e jutsus poderosos. E sim, ele está acima do Jiraiya apenas porque disso, ele teve mais destaque do que ele na fase clássica. E ele realmente merece estar entre os 3 mais fortes por tudo que ele fez no anime. Foi o vilão perfeito. Itachi. Sim, eu sei que a grande maioria gostaria de ver o Itachi em primeiro, mas sejamos justos, assim como o Jiraiya não teve tanto destaque em Naruto clássico, o Itachi também não teve, por isso que ele está nessa segunda posição. E eu só coloquei ele acima do Orochimaru, porque como a gente sabe, o Orochimaru temia ele quando ele era membro da Akatsuki. Muito bem. Vamos acabar com isso. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. Você está à altura da sua reputação. No entanto... Hiruzen. Quem acha que o terceiro Hokage não merece esse posto, realmente não acompanhou o anime. O Hiruzen foi o que mais se destacou na fase clássica. Ele lutou contra um Sannin e mais 2 Hokage revividos pelo Edo Tensei e ainda conseguiu selar os 3, e mesmo estando velho. Ou seja, se mostrou ser o ninja vivo mais forte daquela época. Entendi. Então esse era o plano. A aldeia da Folha e Sasuke eram seus objetivos, não eram? Mas de qualquer maneira, sua teimosia e incompetência permitiram que eu manobrasse melhor que você. Eu o derrotei. Nada está decidido até o final. Eu ensinei você anos atrás, não foi? Aí está. Seus braços são inúteis para você agora. Meus braços é como se estivessem queimando.
Nossa missão falhou. Bom, esse foi meu ponto de vista. Agora continuamos nosso debate nos comentários. Eu quero saber o que você mudaria e por quê. E agora vamos para os salves do vídeo. Primeiro salve é para Paula Bela. Segundo salve é para PT do P. E o terceiro e último salve de hoje para Jefferson Bruno. E é isso aí, continue acompanhando mais vídeos no nosso canal e até o próximo.